depois de 20 anos de uma operação militar gigantesca no Afeganistão, as tropas dos Estados Unidos e daí também sendo seguidas pelas tropas da OTAN, estão saindo do Afeganistão. Essa operação está acabando de tal forma que o Afeganistão está voltando a 20 anos atrás, ou seja, 20 anos para tirar o Talibã do poder, 20 anos para tentar construir uma sociedade mais ou menos nos moldes, ao menos institucionais e administrativos ocidentais, e isso completamente por água abaixo, o Talibã de volta ao poder. Tem muita gente criticando, dizendo que é uma falha das agências de inteligência, tem muita gente dizendo que é incompetência militar. Mas eu acho que o problema, como dizem, né, o buraco é mais embaixo. O problema é muito mais profundo do que simplesmente qualquer tipo de falha ou incompetência. É um problema político e econômico e também tem a ver com a competição das grandes potências, e é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Bom, até 1973, o Afeganistão foi uma monarquia. E durante os anos 60, Cabul, a cidade de Cabul, a capital, e prestem bem atenção nisso, é Cabul, não é o país inteiro, mas a cidade de Cabul estava passando por um processo de ocidentalização muito grande, né? Esse processo de ocidentalização era tão grande que as mulheres não estavam mais levando em consideração, por exemplo, né, as mulheres não estavam mais levando em consideração as tradições islâmicas, estavam se vestindo de forma ocidental. Tinha bar de jazz, por exemplo, na cidade. Estava havendo uma explosão cultural e intelectual com base na cultura e com base em valores ocidentais, que estava incomodando o resto do país. Porque o resto do país, a maior parte, e isso ainda é hoje em dia, mas naquela época pelo menos eu sei a estatística, hoje em dia eu não sei exatamente a estatística, mas continua sendo a maior parte das pessoas vivem no interior. Nos anos 60, 80% da sociedade afegã vivia nas montanhas, vivia no campo. Pessoas muito simples, com relações tribais medievais. Essas relações tribais medievais ainda são a norma hoje em dia, nesse interior, né, do Afeganistão. Eu vou voltar nisso porque isso ajuda a entender o que está acontecendo hoje em dia. Pois bem, essa grande liberdade intelectual, liberdade para mulheres, liberdade cultural, liberdade de ser, realmente incomodava muito a parte conservadora da sociedade islâmica, e sobretudo no interior, porque é contra a interpretação, né, que eles têm do Corão, do Islã. Em 1973, finalmente houve um golpe de Estado, onde os líderes islâmicos e o pessoal do interior, o pessoal das montanhas, se juntou com elementos socialistas e comunistas das Forças Armadas do Afeganistão e acabaram com a monarquia e criaram a primeira república afegã. O primeiro presidente foi o Mohammed Daoud Khan, e isso se criou um misto, na verdade, né, acabou de certa forma com a ocidentalização, mas não de forma radical, mas diminuiu. Começou a se implementar o regime socialista e comunista com tolerância ao Islã, na verdade, mas até que um dia que em 1978 as forças, esses membros das Forças Armadas afegãs que eram comunistas e eram socialistas, eles resolveram tomar o poder, e em 78 eles fizeram uma revolução, mataram o presidente e toda a família dele, né, como muitas vezes, infelizmente, acontece durante essas revoluções, e se implementou daí uma versão do comunismo, onde não havia nenhuma liberdade religiosa. Afinal de contas, a gente pode lembrar que na União Soviética também não tinha liberdade religiosa. Não podia ter religião. Tanto que durante a União Soviética várias igrejas se transformaram em depósitos de cereais, em armazéns.
em teatros, escolas. Os prédios das igrejas passaram a ser utilizados de forma diferente. Aqui em Riga, onde eu vivo, a principal catedral ortodoxa, né, no centro, virou um planetário, né? As crianças iam no final de semana visitar o planetário, tal, e se utilizavam as cúpulas, né, da igreja para mostrar o céu e tal. Bom, mas em 78, então, houve a Revolução Comunista, se proibiu o Islã, e daí que começa o problema, porque passou a ter uma contra-reação, né? Passou a ter uma organização. Finalmente, a gente pode dizer que houve o nascimento do Islã, ou o estabelecimento do Islã político no Afeganistão, nessa época, 78, 79, 1980, né? E para lutar contra o regime comunista, porque o regime comunista realmente estava prendendo, estava desaparecendo com líderes religiosos e outros elementos da sociedade, outras pessoas, né, que iam contra o regime. Quando começou essa resistência religiosa, a União Soviética ficou preocupada, porque a União Soviética tem uma população muçulmana considerável e, sobretudo, vamos olhar o mapa aqui, ó. Olha a fronteira do Afeganistão. Todos esses países faziam parte da União Soviética. A Chechênia, não vamos esquecer que também, ainda hoje, né, está em paz, mas ainda hoje existe uma piada que diz que a Chechênia conquistou a Rússia, né, e não o contrário, né, e a Chechênia fica recebendo dinheiro da Rússia para ficar em paz, para não entrar em guerra, nem pedir a independência de novo, que literalmente a Rússia paga para a Chechênia, e tem um sentido nisso também. Mas, ora, o Brezhnev, que era o secretário-geral do Partido Comunista na época, o Brezhnev ficou muito preocupado, porque se esse movimento revolucionário islâmico no Afeganistão tivesse sucesso, poderia ser que movimentos semelhantes aparecessem na União Soviética. E não vamos esquecer que a União Soviética, assim como a Rússia, é uma amalgamado de países, não vamos dizer países, mas é um amalgamado de grupos sociais, de culturas diferentes, de repúblicas. A Rússia até hoje é formada por várias repúblicas. E o medo sempre é que essas repúblicas queiram ficar independentes. E agora imagine um movimento islâmico dentro da União Soviética. Claro que isso é inadmissível. E eu estou simplificando porque para não ficar o vídeo muito longo, mas o resultado foi que Moscou resolveu mandar tropas para o Afeganistão, e daí começou a guerra do Afeganistão. Quando começou a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos, por outro lado, como a União Soviética estava fazendo guerra ali no Afeganistão, os Estados Unidos resolveram fazer o que se chama de proxy war, né? E começou a financiar e a dar arma para grupos de oposição, entre eles os Mujahideen, que depois parte deles era se transformar no Talibã. Vocês devem se lembrar que quem assistiu o filme do Rambo 3, o Rambo vai lá para o Afeganistão e tem um grupo de locais super simpáticos que ajuda o Rambo e não sei o que e tal. Exatamente, Bin Laden, Mullah Omar e companhia. Aqui a gente não pode esconder a realidade, né? E então, nessa questão ainda da Guerra Fria, dessa guerra, né, entre Estados Unidos e União Soviética, mas nesse caso, né, das chamadas proxy, das guerras por proxy, né, que então não era os Estados Unidos entrando em guerra diretamente com a União Soviética no Afeganistão, mas era os Estados Unidos financiando, né, os grupos de oposição e criando daí o Talibã e tal. Então, o Talibã, a gente pode entender que o Talibã e a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão nos anos 90 é resultado direto do fim da União Soviética, por um lado, mas por outro lado também da ajuda dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos colocaram esses caras no poder. Bom, em 2001,
há uma radicalização, e há uma radicalização não só por causa de religião, mas há interesses econômicos em jogo, e não só. A questão toda não é simplesmente o Talibã, né, fazendo guerra santa e a Al-Qaeda fazendo guerra santa contra os Estados Unidos, mas há muitos interesses naquela região. O Paquistão tem interesses geoestratégicos muito importantes por causa da Índia. A China tem interesses comerciais, a Rússia tem interesse para manter a segurança, a gente já viu no mapa, para manter a segurança das suas fronteiras e para não ter um movimento religioso radical islâmico dentro da Rússia, que é o mesmo caso da época da União Soviética, não mudou em nada, né? É o mesmo medo, o mesmo receio. Pois bem, em 2001 tem o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, e os Estados Unidos, então, resolveram lutar contra o terrorismo. Essa história a gente sabe já, e 20 anos de operações no Afeganistão. O que é que falhou? Eu não vou entrar em detalhes, nos detalhes da operação, o que foi, o que não foi, mas vamos direto discutir o que é que falhou. Para entender o que falhou, a gente tem que voltar na história, né? Ou seja, se a gente fosse resumir a história do que aconteceu no Afeganistão nesses últimos 60 anos, é o quê? A sociedade se liberalizou, as forças as forças conservadoras da sociedade, baseada em uma leitura muito rígida e muito radical do Islã, lutaram contra essas mudanças, queriam montar o seu califado, o seu emirado, só que entraram no meio de uma guerra entre comunistas e capitalistas, entre União Soviética e Estados Unidos, né? E mais ou menos, mas no fim das contas, o que é que eles querem desde aquela época? Eles querem ter o país deles sem interferência internacional. Eles querem montar o califado, eles querem montar o emirado islâmico deles. E daí é uma questão realmente complicada, porque tem esse clash, né, vamos chamar até dá para dizer, talvez, civilizações, acho que talvez seja errado, mas aí se bate de frente, né? Duas partes da sociedade, uma mais avançada e outra que quer simplesmente reproduzir de novo as relações tribais, né, que são, eu disse medievais, mas não são nem medievais, são antes da Idade Média, né? Querem reproduzir essas relações tribais com uma versão islamista, com uma versão do Corão, uma versão do Islã bem rígida, né? bem radical, vamos dizer assim. O que a OTAN não percebeu, mas sobretudo o que os Estados Unidos não perceberam, é que essa ocidentalização, essa modernização do país, primeiro de tudo, nunca foi bem-vinda pela maior parte da população. Uma questão que é muito importante, que é muito sensível para uma grande parte da sociedade, inclusive, tem a ver com direitos das mulheres. Mulheres não têm que ter direito, mulheres estudam em casa, mulheres têm que usar o hijab. Isso não é uma coisa do Talibã, simplesmente. Isso é fora de Cabul, e isso é consenso. Não é à toa que um dos líderes nos anos 80, um dos líderes afegãos visitando os Estados Unidos, falou para o Ronald Reagan naquela época e falou indignado: imagine, esses comunistas vagabundos estão ensinando nossas mulheres a ler e escrever. Olha que absurdo, não? Ensinar as mulheres a ler e escrever, que barbaridade, né? Lamentável isso, né? Eu estou fazendo piada, obviamente, né? Mas bem, a sociedade afegã nunca quis essa ocidentalização. Partes de Cabul, partes da elite intelectual afegã, sim, mas a maior parte do povo nunca quis esse tipo de ocidentalização, de uma cultura ocidental, de um modelo de governança ocidental, nunca foi prioridade da sociedade afegã. E as forças da OTAN e dos Estados Unidos sempre foram vistas como ocupantes, como forças que estavam ocupando o país à força, enquanto que para os Estados Unidos e para a OTAN
estavam lá levando democracia, estavam levando direitos humanos, estavam ajudando a modernizar a sociedade. Mas o que é que você faz se a sociedade não quer ser modernizada? E essa foi a maior falha de inteligência, né? Se houve falha de inteligência, foi aí. Porque o governo dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele foi avisado pelas agências de inteligência há 3, 4, 5 meses atrás que uma retirada dos Estados Unidos iria resultar numa volta do Talibã. Ele foi avisado, e é por isso que não dá para dizer que foi uma falha de inteligência das agências de inteligência. Foi uma decisão política, né? É uma questão política, os militares, eles seguem o que os políticos mandam, né? Então, foi uma falha de planejamento, claro, mas esperar que o Talibã fosse tomar o poder no país de forma tão rápida foi. Não quiseram acreditar, na verdade, porque desde antes do Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos iam sair iam fazer a retirada do Afeganistão, o Talibã já estava organizando com líderes locais a sua volta. Já estava, inclusive, com conversas com o ex-presidente Hamid Karzai. Então, a falha de inteligência não foi das agências de inteligência. A falha de inteligência foi, em geral, foi uma falta de planejamento, foi falta de se entender e se aceitar que a sociedade afegã, o grosso da sociedade afegã, com exceção dos intelectuais, da elite intelectual e cultural do país, eles querem fazer um emirado, um califado com base em valores islâmicos, valores que são diferentes de valores ocidentais. Essa é a primeira questão, que é a falha de inteligência. O segundo grande problema em todos esses anos no Afeganistão foi o Afeganistão e o Iraque também, hoje em dia, os dois, mas sobretudo o Afeganistão, tem que ser considerado uma falha enorme, uma falha gigantesca em reconstrução e desenvolvimento. Os militares entraram, tomaram a força, fizeram a operação militar. Não pode se dizer que foi em termos militares, táticos, estratégicos. Houve erros, mas não dá para dizer que foi uma operação falha, mesmo porque se criou tomar o poder do país, afinal de contas. Mas o que não se levou em consideração foi a questão, de novo, vou repetir, da reconstrução e desenvolvimento, que os militares também têm um papel muito importante. Quando eu dou aula na Academia Militar aqui sobre economia da defesa, uma parte do curso é exatamente sobre reconstrução e desenvolvimento. Os cadetes não gostam. A maior parte não gosta, porque querem... O negócio não, a gente vai atirar, a gente vai cuidar da logística, a gente vai fazer isso. E não querem pensar em reconstrução e desenvolvimento. Só que sem reconstrução e desenvolvimento, você não muda as relações sociais de produção no país. E olha aqui, olha o gráfico aqui, o cultivo de papoula para fazer ópio no Afeganistão. Olha aqui como cresceu desde em 2001, claro que houve uma redução significante, né? Mas olha o quanto cresceu, a tendência de crescer. Quer dizer, e para que se faz papoula? Para que se planta papoula? Para fazer droga, né? Para fazer ópio, para fazer heroína e tal. Essas relações de produção nunca foram mudadas. Você não existe no Afeganistão desenvolvimento econômico de forma sustentável. E não estou dizendo só do meio ambiente, de forma sustentável no seguinte, de se criar, por exemplo, modelos mais avançados de produção, aumentar o nível de complexidade da economia, né? Que quem aí no Brasil discute muito bem a questão da complexidade é meu amigo Paulo Gala. Vocês podem assistir os vídeos dele, eu vou colocar o link
pro Facebook dele, pro canal dele. Acho que ele tem canal do YouTube, né? Mas vou colocar aí embaixo na descrição do vídeo. Ele faz uma discussão muito importante sobre a complexidade econômica. Pois bem, mas simplesmente essa questão de ignorar esse caráter do desenvolvimento econômico e social e simplesmente, de novo, pensar que, bom, agora tem as instituições e o mercado faz o papel. Esse foi um dos erros mais complicados, mais significativos para que o Talibã voltasse ao poder, porque não se mudou a estrutura social, não se mudou a forma como essas pessoas ganham a vida, não se mudou a forma como essas pessoas trabalham, continuam cultivando papoula, não tem avanço tecnológico na agricultura, não tem estabelecimento de companhias significantes empregando pessoas e tal. Quer dizer, não se mudou o tecido social, e sem se mudar o tecido social, é claro que o Talibã vai voltar ao poder. Se estava antes, por que não ia voltar ao poder agora? E o Talibã, é claro, desde que teve as primeiras oportunidades, e isso já há anos vencendo, o Talibã vem conversando com líderes regionais, com líderes tribais, na verdade, incluindo o ex-presidente Hamid Karzai. Então, como você explica o fato. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é, como que você explica o fato de um país com um exército, mas com forças armadas de 350 mil homens, com equipamento ocidental, simplesmente o Talibã com AK-47 e equipamento muito inferior toma o poder? Como é que isso se dá? Por que isso se dá? Obviamente, porque não houve resistência nem por parte da sociedade, a gente acabou de discutir por quê, e agora também não houve resistência por parte das instituições governamentais. O presidente saiu correndo, fugiu com medo de ser executado, as Forças Armadas não resistiram. Por que as Forças Armadas não resistiram? Porque são a favor do Talibã? Não, necessariamente, mas por quê? Não tem armamento, não tem combustível, não tem salário, não tem nada. O país é uma bagunça completa. E esse governo que estava lá pró-ocidental, vamos dizer assim, em colaboração com os Estados Unidos e com a OTAN, simplesmente continuou sendo extremamente corrupto, continuou sendo extremamente incompetente administrativamente. As Forças Armadas largadas ao Deus dará. Os militares não lutaram, eles vão lutar para quê? Estão sem munição direito, estão sem combustível, tá tudo complicado. Estão sem receber salário direito. Por que os caras vão lutar? Não lutaram. Então, estão vendo? Esse é o terceiro ponto explicando por que o Talibã tomou o país de forma tão rápida. Quer dizer, foi falha das agências de inteligência, de uma certa forma, sim, mas não a falha que estão falando que foram incapazes de ver que o Talibã estava se organizando. Eles viram que o Talibã estava se organizando, mas a falha geral foi de entender que o Afeganistão quer ser Afeganistão, não quer ter modelo ocidental. Aquilo que aconteceu nos anos 60 foi uma exceção. A maior parte da sociedade quer um regime religioso rigoroso, baseado na versão deles do Islã. E é por isso que falhou. Esse foi o maior erro de inteligência. Mas isso só aconteceu porque a sociedade não se desenvolveu. Porque os Estados Unidos, sobretudo os Estados Unidos, mas a Europa também, né? E isso não é responsabilidade da OTAN, isso não é responsabilidade dos militares, né? Mas isso é responsabilidade dos políticos dos países em achar maneiras de desenvolver o país de forma sustentável, criando oportunidades para que o comércio, a produção e comércio das papoulas e de heroína e de ópio não seja atividade que dá mais lucro. Esse tipo de coisa. Mudar a complexidade econômica e, ao mudar a complexidade econômica, mudar a complexidade social do país. E essa foi a maior falha. É claro que agora tem interesse da China. A China quer fazer um corredor de escoamento que passa pelo Afeganistão e pelo Paquistão para ir para ter uma saída para o Oceano Índico. A Rússia está preocupada
com o Turcomenistão e esses países daquela região que a gente viu no mapa anteriormente, para evitar qualquer tipo de radicalismo. O Paquistão, na realidade, nunca se alinhou aos interesses ocidentais. Vocês devem lembrar que o Bin Laden estava morando lá, que vários líderes do Talibã foram acolhidos lá. A questão do Paquistão é que o grande interesse do Paquistão é a Índia. E o Afeganistão representa um Afeganistão amigo, vamos dizer assim, um Afeganistão amistoso, dá oportunidade territorial, aumenta a profundidade estratégica do Paquistão e assim como também, em caso de conflito com a Índia, pode se tornar um aliado. E o Ocidente, como que fica nessa? O maior problema agora não é o Afeganistão. O maior problema é que as relações entre Europa e Estados Unidos foram prejudicadas imensamente. Vários líderes europeus estão muito insatisfeitos com o governo Biden pela forma como tudo ocorreu, pois essa retirada dos Estados Unidos foi sem consultas com líderes europeus. A maior vítima, né, se é que podemos chamar de vítima, mas a instituição no Ocidente que mais se prejudicou por conta de tudo isso foi a OTAN. E agora na Europa, claro que é de se esperar uma onda migratória muito grande. Muita gente vai tentar sair do Afeganistão. Tem os vídeos como esse, por exemplo, né? As pessoas caindo do avião, tão desesperadas para sair que se grudaram, né, nas asas do avião onde podiam. É claro que se não tivessem caído agora já na decolagem, depois que o avião atingisse uma altitude mais alta, não ia ter oxigênio, e se mesmo que tivesse oxigênio, iriam morrer de frio, né? Então não... Mas é o desespero, né? Então realmente foi... Agora é ver o que é que vai acontecer, é ver como que o Talibã vai se posicionar e ver como que vai ficar a questão do terrorismo, porque existe uma ameaça do terrorismo aumentar. Bom, nesse vídeo é só, espero que seja útil, espero que a análise ajude a entender melhor o que está acontecendo lá. Dá um like, assina o canal e compartilhe o vídeo. Um abraço.